Hoje, na reunião do Núcleo, esta semana, nós vamos estudar sobre o poder da palavra. O que é a palavra? Por que usamos a palavra? Nós somos seres comunicativos, nós somos seres da comunicação, somos seres da linguagem, nós nos realizamos pela linguagem e a palavra é o símbolo central da linguagem e da comunicação. Mas a palavra, mesmo que nessa dimensão terrena, ela tem uma origem, e a origem é a eternidade, e a origem é Jesus. Ele é a palavra, Jesus é o verbo vivo, e é sobre isso que nós vamos estudar. E é um fato assim central para essa lição, quando Jesus, diante de todo aquele povo em Israel, inclusive as autoridades, ele vem e disse: quem quiser beber da água viva, vem a mim. Quem tem sede, vem a mim. E ele se declara publicamente a água viva. Eu sou a água viva, eu sou a palavra, eu sou o verbo vivo. Aquilo para aqueles religiosos e para os estudiosos daquele tempo, aquilo foi como uma blasfêmia, mas Jesus estava declarando a verdade. E hoje eu e você sabemos que Jesus é a palavra é a água que nos dessedenta, que nos alimenta, que nos limpa, que nos purifica, que nos sustenta. E é sobre isso que nós vamos estudar. E há uma frase, uma expressão, um axioma que eu tenho ministrado sempre, que diz: tudo o que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Aquele tempo da discussão se a palavra tem poder ou não, já não existe mais. Alguém pode estar aí desavisado e continua insistindo nessas discussões, mas todos nós já experimentamos poder, influência, efeitos, realidades a partir da palavra. E às vezes a gente está falando de palavra, a palavra que sai de nós, mas nos lembrando sempre que a origem de palavra está na eternidade. E a eternidade, quem é a palavra é Jesus. E ele é o verbo vivo. E nós precisamos estar nele para que também as nossas palavras sejam graciosas, sejam funcionais, sejam de excelência. E quanto mais estamos em Jesus, mais as nossas palavras são sombra, reflexo, consequência, desdobramento dele, que é a palavra. Então nós passamos a declarar aquilo que importa, aquilo que abençoa, aquilo que constrói, aquilo que resolve. Porque se Jesus é a palavra e a palavra está em nós, nós também vamos usar bem a palavra. O salmista, no Salmo 33, ele escreve: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Eu vou ler daqui a pouquinho. João, o evangelista, escreve também. O apóstolo João deixa claro que no princípio era o verbo. Esse é um entendimento de extrema importância, porque quando eu e você estamos discutindo, reclamando, murmurando, ou no caso de alguns, palavras torpes, blasfemando, xingando, nós estamos deturpando uma característica que nos foi dada de uso da palavra para abrir possibilidades para o maligno. Mas todas as vezes que nós somos guiados pelo Espírito Santo, e Jesus que vive em nós, Jesus que é a pessoa, o corpo em que nós estamos vinculados nele, nos guia com sabedoria. E esse é um entendimento de extrema importância, porque se eu entendo que a sabedoria para eu gerir as palavras nesta terra, com as quais eu vou construir e resolver e conduzir, vem de Jesus, eu preciso estar em Jesus, que é o verbo vivo, que é a palavra. Eu tenho um podcast que está publicado e eu quero incentivar você a ouvi-lo. São vários episódios e o podcast se chama Palavra Afeta Tudo. Está disponível no Spotify para você. Você ouve gratuitamente. Cada semana ouça um episódio. Você vai crescer no entendimento de um universo em torno da palavra, do uso da palavra, da sabedoria para o uso da palavra. Isso muda os nossos relacionamentos, muda os nossos diálogos, isso muda a nossa condição de comunicação.
E esse é o foco dessa lição, que eu e você nos tornemos pessoas sábias na palavra. Mais do que isso, que eu e você, todos os dias, andemos na palavra. E aqui entra a questão de estudar a palavra, porque a Bíblia não é só um livro. A Bíblia é a manifestação de uma pessoa, ela é uma pessoa, a pessoa de Jesus. E Jesus é o verbo vivo, por isso a Bíblia é chamada de a palavra. Vamos ler a palavra agora. Eu e você, alguém deve estar aí pensando, eu nunca pensei assim, eu nunca... gente, tão simples e às vezes fica tão longe de nós o entendimento de que Jesus é o verbo vivo, Ele é a palavra, por Ele, é através dEle, nele foram criadas todas as coisas, pelo poder da sua palavra. O texto sagrado é a palavra, a igreja é o corpo de Cristo, então a igreja é a manifestação do verbo vivo nessa terra. E quando eu e você nos vinculamos, quando nós nos comprometemos com o corpo, nascemos de novo e agora fazemos parte do corpo de Cristo, fomos batizados e temos uma aliança em Cristo e uma aliança uns com os outros, nós estamos fazendo parte da palavra. E nós passamos a usar o verbo, passamos a orar, passamos a profetizar, passamos a abençoar, passamos a ensinar, passamos a proclamar o reino, porque a palavra está em nós. E nós também experimentamos transformações no nosso jeito de usar a palavra. Já não blasfemamos, já não xingamos, já não usamos as palavras torpes do mundo, já não usamos palavrões, já não usamos palavras de murmuração, já não gritamos, já não brigamos em casa, porque o Espírito Santo vai nos ajudando a usar a palavra, uma vez que a palavra, o verbo vivo, Jesus, habita em nós. Nessa lição, eu quero então reforçar, ouça o podcast Palavra Afeta Tudo. E eu quero ler João, capítulo 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Por isso, eu uso esse axioma. Tudo que foi criado pela palavra é afetado pela palavra. Por isso que eu produzi esse podcast, Palavra Afeta Tudo, para nos ajudar a entender como nós precisamos usar a palavra na nossa boca. Tanto usar a palavra, a Bíblia Sagrada, como também no cotidiano, usar a palavra na comunicação, no diálogo. Porque se há uma circunstância em que eu e você vamos nos manifestar como sal e luz, como filhos de Deus, é no uso da palavra, na forma com que nós tratamos as coisas, na forma com que nós conversamos as coisas, na forma com que apresentamos os assuntos que estão no nosso coração, porque a boca fala do que o coração está cheio. Eu e você precisamos entender isso. Isaías traz, capítulo 59, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos dos teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Ainda Isaías, no capítulo 51, nós lemos: ponho as minhas palavras na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funde nova terra e diga a Sião: tu és o meu povo. É de extrema importância, eu e você, que declaramos ser cristãos, como Cristo, aprendamos a usar a palavra. E aqui pode parecer que seja suficiente explicarmos como sentido duplo, mas não é que tem sentido duplo, é que alcança todas as instâncias. Alcança a instância espiritual e alcança a instância carnal, humana, dos relacionamentos, da comunicação. A palavra. Por isso, ora falamos da palavra como sendo Jesus ou a Bíblia, ora falamos da palavra como sendo aquilo que usamos para nos relacionar. Nos relacionarmos uns com os outros. É de extrema importância que eu e você entendamos o poder da palavra, o poder comunicacional que Deus colocou em nós, uma vez que fomos feitos à imagem e semelhança dele. É de extrema importância que eu e você aprendamos a usar a palavra. Então, Efésios capítulo 4, o Senhor traz uma instrução: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação,
conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. A palavra que deve sair da minha boca e da sua boca é uma palavra que transmite graça. É possível que você conheça alguém que fala palavrão o tempo todo, desbocado. É possível que você conheça alguém que xinga, que briga, que grita, que tudo é no nervosismo, tudo é na palavra estúpida, violenta, pesada. É possível que seja você. E nessa lição eu e você estamos estudando a importância de nós cuidarmos de como usamos a nossa voz, a palavra. Porque se o verbo vivo, Jesus, a palavra está dentro de nós, não é possível que a gente continue fluindo água amarga de uma fonte doce. É mais certo que a fonte não é doce coisa nenhuma. É mais certo que alguém que está sempre usando mal as palavras, talvez nem seja salvo, nem seja convertido. É possível que o Espírito Santo não esteja nele. Por isso, com tanta facilidade, grita, briga, xinga palavrão, tem palavra torpe, e às vezes nem é uma coisa tão agressiva. Às vezes são palavras de dúvida, de incredulidade. Certa vez eu ouvi de alguém aqui na igreja: ah, pastor, eu sumi porque não está adiantando nada. Ah, eu estou indo na igreja, não está adiantando nada. Essa pessoa não teve uma experiência com Jesus. Quando eu e você começamos a nos alimentar da palavra, tudo muda, porque o Evangelho de Jesus Cristo é poder para a transformação. Então, é possível que a gente fale, ore para alguém: pastor, olha, minha vida está desse jeito, vamos orar que Deus vai mudar. Sei não. Sei não. 2 palavrinhas, tão singelas, tão inocentes. Sei não. Vamos orar mais, irmão? Vamos buscar do Senhor? Ah, pastor, sei não. São palavras de incredulidade. Palavras de incredulidade apontam que ali não existe fé. Se não existe fé, não existe a palavra, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra. Se não há luz, se não há palavra, se não há água, então há algum elemento das trevas. E é esse elemento das trevas, seja um espírito, seja uma fortaleza, seja um dardo, que está produzindo incredulidade. Eu e você, nessa lição, estamos desafiados a fazer uma análise, uma avaliação, uma autoavaliação. Como é que eu uso as palavras? Quais palavras eu uso? Porque se Jesus é a palavra, se Jesus é o verbo vivo, ou ele está em mim e eu vou melhorando o meu uso das palavras, ou ele não está em mim e eu corro o risco de ser condenado por toda a eternidade. O salmista, no Salmo 19, diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Salomão escreve em Provérbios que a palavra branda desvia o furor. O Senhor está revelando, através do sábio Salomão, um princípio de vida. Enquanto eu tento agir no nervosismo, na impaciência, eu só vou causar danos graves. Mas toda palavra branda vai produzir um efeito positivo, desvia o furor, aquieta e acalma a mim mesmo, e o manso vai herdar a terra. Então eu preciso pensar, eu preciso cuidar antes de falar alguma coisa. E aí eu quero indicar a você um segundo conteúdo que eu produzi, um documentário chamado Ouvir, Pensar e Aprender Antes de Falar. O link está aí na lição impressa para você. Você vai entender como que a ciência, como que a Bíblia, como que nós podemos aprender a ouvir, ao invés de reagir, pensar e aprender antes de falar. Eu preciso pensar, eu não preciso ser uma pessoa medrosa para falar, então eu fico calado, que eu prefiro não errar. Não, é prefiro você errar, mas aprender a ouvir e falar aquilo que é necessário, aquilo que é frutífero. Por isso o Senhor diz que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. Que não haja palavra torpe na minha boca, pelo contrário, que haja palavra branda, que desvia o furor, que muda a circunstância. Eu quero isso para mim, Senhor. Em Eclesiastes 5,
Nós lemos ainda, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto, sejam poucas as tuas palavras. Não significa que eu e você não podemos falar. É certo, quem fala muito dá bom dia a cavalo. É o ditado popular. É certo que Salomão mesmo nos instrui, olha, ouvir antes de falar é melhor. É melhor você ser quem ouve mais do que quem fala muito. Mas o Senhor está nos instruindo aqui da seguinte forma, olha, aquilo que você vai falar, que seja o essencial, o eficiente, o eficaz, sábio, para que você, com suas palavras, produza algo que esteja alinhado com o reino de Deus, o reino de Cristo, que é a palavra, que é o verbo vivo. Eu e você precisamos entender uma série de elementos, e eu queria que vocês lessem, isso pode se tornar um devocional para você durante a semana toda. A palavra pode curar, a palavra fortalece, a palavra traz sabedoria, a palavra nos mostra o caminho, a palavra é resposta certa e segura, a palavra nos livra do medo, a palavra é deleite dos sábios, a palavra nos comissiona, nos legaliza, a palavra nos alimenta espiritualmente, a palavra é semente, a palavra é vida eterna, a palavra é balizadora, a palavra é a verdade que santifica. Jesus é a palavra em tabernáculos. Viva cheio da palavra, cheio de Jesus. E eu quero incentivar você a imprimir essa lição, a ler esses textos bíblicos, a meditar, a colocar isso diante do Senhor e a colocar sua vida no altar do Senhor. Eu quero incentivar você a escrever perguntas. Quais perguntas você considera de extrema importância, significativas para o contexto dessa lição? E na reunião da célula, você vai levar as suas perguntas. Ao invés de eu te dar 4 perguntas hoje, vocês vão reunir o grupo, o núcleo, a célula e vão definir 4 principais perguntas que os irmãos vão trazer, que você vai produzir, para que haja um tempo de comentário, de testemunho, de perguntas na lição, no encontro da célula, na reunião da quinta-feira, e que seja bem direcionado a extrair o melhor dessa lição. E eu queria incentivar você hoje, enquanto assiste este vídeo, ou durante o encontro da célula, a você confessar. Talvez você tenha que confessar, eu uso mal a palavra. Tem muita briga na minha casa, tem muita discussão, tem muito desentendimento. E às vezes vem o nervosismo, o furor, eu acabo xingando, eu acabo dizendo o que eu não devia dizer, e aquilo tem consequências. Talvez seja alguém nessa lição que esteja vivendo por anos consequências de brigas em família, que alguém disse o que não devia ter dito, alguém ouviu de um jeito que não devia ter ouvido. Se Jesus, o verbo vivo, a palavra, habita em você, então ele vai te dar sabedoria para você mudar a forma de usar os lábios. Tiago diz, quão grande incêndio pode uma pequena faísca produzir? Quão grande navio pode um pequeno leme controlar? Da mesma forma, é a nossa língua. Pode produzir um grande incêndio ou pode dirigir gigantescos navios da vida. Saber falar, ser sábio no pronunciar, o que depende demais de saber ouvir. E você vai aprender muito disso no podcast Palavra Afeta Tudo. É de extrema importância para mim e para você que queremos realizar os propósitos de Deus nessa terra através daquilo que proclamamos, seja o Evangelho em prioridade, seja as instruções do cotidiano, em cada instância da vida. E eu quero te abençoar para que você se torne cada dia mais uma pessoa mais excelente na palavra. Jesus, tu és a palavra, tu és o verbo vivo. E quando nascemos de novo, nós nascemos de novo em ti. E o teu Espírito Santo veio habitar em nós. Então, Senhor, tu és a palavra viva, flua em cada um de nós,
com graça, com sabedoria, que caia por terra a ideia de que algumas pessoas são eloquentes, algumas pessoas são sábias no falar, algumas pessoas sabem falar, que o teu Espírito Santo, na medida de cada um, leve a cada um de nós a uma excelência maior no falar, no usar a palavra, sobretudo no proclamar a palavra de Cristo, no proclamar o Evangelho de Jesus, no sermos sal e luz nesta terra, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém.